Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paola, eu sou representante docente aqui do programa de Biociência Animal, aqui da FZEA. E hoje a gente já está fazendo nossa terceira live, que é essa forma de divulgação do nosso simpósio, que vai acontecer no dia 19 e 20 de outubro. E a live de hoje ela vai abordar um pouco sobre a comunicação científica, como que a gente faz para aproximar um pouquinho da pesquisa que a gente faz, né, da sociedade. Então, como a gente vai traduzir a ciência para a comunidade não acadêmica. E para falar um pouco do assunto de hoje, nossa convidada é Gabriela Ramos Leal. Só um minuto que eu vou... que vai participar comigo. E vamos chamar a Gabi também. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Paola, tudo certo? Tudo certo? Se Tá bom, quiser se apresentar, enquanto eu procuro o perfeito. Boa link. noite a todos, então. Meu nome é Caroline, eu sou representante discente do programa de pós-graduação em zootecnia aqui da FZEA. Eu estou participando junto com a Paola e com a equipe organizadora dessa nossa terceira live. Vai ser um assunto bem bacana e bastante pertinente. Eu acredito que, assim, hoje em dia a gente tem trabalhado e pensado cada vez mais em como aproximar aquilo que vem de investimento público para a população que financia a nossa pesquisa e os nossos estudos, então acredito que vai ser um tema bem interessante e eu estou bem animada. Boa Boa noite, noite. Gabriela. Tudo bem? Oi, tudo bom? Que saudade. Então, vou apresentar rapidinho e a gente já entra no tema. Gabriela é formada em Medicina Veterinária na Unigran Rio, lá no Rio de Janeiro, assim como eu, lá do Rio também. Ela fez mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense, na área de Clínica e Reprodução Animal, e hoje ela está no pós-doc, no pós-doutorado também, no mesmo programa. Além disso, Gabriela é ganhadora do FEMLAB de 2020, representando o Brasil, no FEMLAB Brasil, e representou o Brasil na competição internacional. Então, assim, é uma pessoa que consegue explicar para a gente, conversar aí com bastante poder, né, e de palavra para a gente. Conheço a Gabriela já há algum tempo, minha colega de vida acadêmica, uns 6, 7, 8 anos. Então, para mim é um prazer, eu tenho muito orgulho, muita. Assim, não tenho só palavras boas para dizer para a Gabriela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a palavra é toda sua, Gabi. Ai, que prazer. Prazer é todo meu. Gente, é muito fofo isso, né? Porque eu conheci Paola estava na graduação ainda, no quarto período da faculdade. Então, assim, é muito bom de verdade estar aqui para falar de um tema que eu gosto bastante, né? Que é esse tema de divulgação científica. E aí, como é que vai ser? A gente conversa, porque se você me deixar falando, eu falo sem limite, né? Então, como Não, fica à que... vontade, a gente vai se complementando. Então tá bom, então vamos lá. E aí a gente fica, mas divulgação científica, tá, mas o que é isso, né? Então a gente fica pensando numa forma de popularizar a ciência, da gente difundir aquele conhecimento científico de uma forma que pessoas não cientistas, né, pessoas que não sejam do mundo acadêmico, consigam entender aquilo. A gente está falando de minúcia científica, né? Aquele detalhe do detalhe que a gente. Não, a gente precisa dar um panorama mais geral, assim. Porque, assim, na divulgação, o foco vai ser a ciência. Então, aquele assunto precisa ser sério, você precisa ter uma determinada autoridade naquele assunto. Mas é a função do comunicador, né, do divulgador científico, pegar aquele conteúdo que é extremamente científico, extremamente específico, e conseguir transformar ele num conteúdo que as pessoas consigam assimilar, que as pessoas consigam ouvir e que as pessoas consigam entender, né? É basicamente você conseguir simplificar a ciência, né? Você democratiza a ciência, porque você fazendo isso, você dá a possibilidade de que as pessoas consigam discutir assuntos que são importantes, assuntos que são relevantes para a sociedade, mas que normalmente elas não conseguiriam, porque por conta de jargão científico, por conta da linguagem científica, esses assuntos acabam ficando restritos só àquela determinada área, só aquele determinado grupo de pesquisadores, só aquele... Desculpa, é que eu me distraí com os comentários aqui, gente. Só aquele determinado grupo de pesquisadores, só aquela determinada área científica. Então, é uma forma de você democratizar e de você aproximar a ciência da população.
né? Você vai utilizar uma linguagem mais cotidiana, vamos dizer assim, para poder explicar, traduzir um determinado contexto. Vai pegar ou um conceito ou necessariamente assim um progresso científico, uma situação específica, e vai usar uma linguagem mais acessível para que todo mundo consiga entender aquilo ali de forma que a ciência ela fique ali um pouquinho mais próximo da comunidade, né? Da sociedade de uma forma geral. Isso é um desafio muito grande para a gente, né? Porque a gente está muito acostumado a resumir nossa pesquisa de uma maneira clara, científica. Tá lá, introdução, resumo, introdução, material, método, resultado, discussão, acabou. A gente está acostumado a dialogar com quem entende o que a gente fala. A gente está meio muito já. Porque assim, a gente está acostumado a comunicar a ciência, né? Só que a gente faz isso dessa forma que você falou. A gente comunica em resumo, a gente comunica em tese, em dissertação e em artigo científico. Então a gente comunica para os nossos pares, que entendem aquilo da mesma forma que a gente. Tudo bem a gente falar super rebuscado para os nossos pares. Rebuscado que eu digo, né? Bem daquela linguagem científica que só eles mesmos vão entender. Padrão. As palavras que geralmente se repetem são as mesmas. Só que o que acontece? A gente fica tão acostumado com esse formato que quando chega na hora da gente precisar simplificar, a gente não consegue. E aí é muito louco, porque falar mais simples é mais difícil do que fazer o que a gente faz. Isso é muito louco. Porque, quer ver um exemplo? Vamos lá. Paula, com o que você trabalha no doutorado? O que você faz? Que eu não tô sabendo. Me conta. Não, pode me falar pra par mesmo. Me conta. Tá. Eu trabalho com a influência da progesterona dentro do folículo, diferentes concentrações de progesterona nas células que compõem o folículo ovariano, na célula da granulose, na célula do cúmulo, nas vesículas extracelulares pequenas. Você conseguiu entender o que eu tô falando? Eu consigo entender. Agora, Isabela, que é a tua irmã que estava aqui, que eu vi, que trabalha com a área de humanas, se eu não me engano, né? Se eu tô lembrada bem. Como é que você falaria isso pra ela? Então, a progesterona... Entendeu? Não dá, eu ia começar assim lá atrás, a progesterona, aquele hormônio feminino, nananã, e já me perdi, já não consigo mais, já perdi o foco na minha pesquisa. Carol, com que você trabalha? Eu trabalho... Então, agora que eu já estou alicerçada respondendo de uma forma mais tranquila, eu falaria que eu trabalho com estratégias de imunização para peixe contra um importante parasita. Ó, tá ótimo, tá bem legal, tá bem mais tranquilo de entender, né? Às vezes você pode deixar mais claro quem é esse parasita, né? E às vezes você pode simplificar palavras que são até palavras cotidianas, só pra deixar assim, mais tranquilo mesmo, sabe? E, gente, por que a gente... Mas por que alguém inventou de ficar falando simples pros outros e tudo mais? Por que isso é importante, né? Por que isso é relevante? Por que a gente vai se dar o trabalho de ficar fazendo isso? E aí a gente começa a ver, uma vez eu vi uma frase, inclusive eu postei essa frase hoje no Instagram, que é tipo assim, nada na ciência, ela tem valor perante aos olhos da sociedade se aquilo não for comunicado. Entendeu? Por mais que aquilo seja importante, aquilo não se faz importante na visão daquelas pessoas. Isso é fato, se você for parar para pensar em crise financeira, crise econômica, as pessoas começam o quê? A questionar a aplicação de dinheiro público, né? E aí, se as pessoas não entendem... Se as pessoas não entendem a importância de alguns setores, fica complicado, né? Quando a gente vê essa questão de corte nas verbas para pesquisa e tudo mais, se a gente parar para acompanhar as mídias sociais, as notícias e as coisas que as pessoas falam, é de entristecer o coração. Porque elas começam a falar, é isso mesmo, que pesquisador é vagabundo, que mama nas tetas do governo, que, né, vai arrumar um emprego e a gente vai acompanhando, dá uma tristeza. Dá uma tristeza, porque a nossa própria família é capaz de que alguns de vocês já tenham ouvido alguma coisa do tipo, mas quando é que você vai começar a trabalhar? Quando é que você vai arrumar um emprego? Né? Todo mundo em algum momento já ouviu isso. Porque a verdade é que as pessoas não entendem como funciona a máquina da pesquisa científica no Brasil, né? As pessoas não entendem que mestrandos e doutorandos, eles meio que são a força motriz dessa máquina. E o principal é que as pessoas não sabem o que a gente faz. E se elas não sabem o que a gente faz, se elas não conhecem, elas não entendem. E se elas não entendem, elas não valorizam. Então, vão respeitar, né? Como uma contribuição para a sociedade. E quando você divulga, né? Quando você divulga, é exatamente você está fazendo um bem para o cientista e para a ciência em si. Porque a gente vamos combinar que a sociedade paga imposto. A sociedade paga imposto. A gente usa dinheiro público
Entendeu? E o que a gente faz é para a sociedade, direto ou indiretamente, mais rápido ou mais devagar, é para a sociedade. Então, assim, a gente tem que olhar para essa questão com mais carinho. A sociedade, ela precisa se sentir parte disso, sabe? Ela precisa se sentir, de fato, ali, integrada naquilo ali. Então, na verdade, essa que é a grande questão de por que é importante fazer divulgação científica, sabe? E sim, a gente é agente de mudança na sociedade através da pesquisa científica. Mas isso precisa começar a ficar claro para as pessoas, sabe? Porque, assim, realmente não é uma coisa que fica clara para as pessoas. Não fica claro. Isso é um retorno de investimento também, né? Exatamente esse ponto que você falou. Essa situação ela é muito mais gritante agora, né? Eu acho que talvez até o cenário pandêmico ele traz um pouco à tona do olha como a pesquisa é importante. Eu acho que assim, é difícil tirar um lado bom da pandemia, mas talvez a pesquisa começou a ser um pouquinho mais valorizada dentro desse contexto. Mas justamente pela falta de comunicação. Você vê o seu dinheiro indo e você não vê ele retornando de forma concreta. Por mais que nós saibamos que se eu uso um computador hoje, porque um dia teve uma pesquisa. Mas é difícil criar essa conexão, né? É muito. Inclusive, a gente volta àquela questão da pesquisa básica versus a pesquisa aplicada, né? Porque daí as pessoas elas querem investir naquilo que tem um retorno mais rápido, que elas estão vendo o retorno. Que elas conseguem palpar o final, né? Como que eu vou palpar o final? Exatamente. Só que a gente sabe que a aplicação existe por conta da base. Então, na verdade, elas andam ali. Elas caminham juntas, né? Mas a gente precisa comunicar melhor para que as pessoas entendam isso também. Isso que a Carol colocou é muito importante. Assim, eu sinto que é chato isso, mas precisou acontecer uma pandemia para que, sabe, olha que ponto que a gente teve que chegar. Não só para que as pessoas começassem, de fato, a prestar atenção na ciência, mas para que nós começássemos a entender a importância de divulgar ciência. Porque, sério, gente, desde que a pandemia começou, quantas fake news vocês já ouviram? Sério. Só fake news. Só fake news. E a pandemia, ela trouxe o melhor e o pior, né, dessa comunicação científica. Ela trouxe o pior, que nós, como os pesquisadores, não sabemos transmitir nossa informação, nunca nem nos importamos com isso, na verdade, né? Não posso ser tão extrema, mas assim, a gente deu pouco valor para essa questão de como que eu vou entregar para a sociedade o que eu estou fazendo. E a sociedade questionou, olha, não, ciência não é isso, ciência não existe, ciência, a vacina não funciona, é tudo muito rápido. E trouxe da gente também essa questão de vamos lutar para mostrar que a ciência a gente está vendo, na verdade, assim, a gente não está colhendo o que a gente não plantou, né? Porque as pessoas, tipo, a gente nunca realmente, de fato, assim, se importou de uma forma mais eficaz com essa questão da comunicação, com essa questão da divulgação. E para as pessoas, o que é que a gente faz? Né? Elas não sabem. E aí, nesse período de pandemia, a gente vê cada um absurdo que as pessoas acreditavam. Isso é culpa delas? Não, isso é culpa nossa. Porque quem tem a formação científica é a gente. Gente, desculpa, fogos. Não sei se está tendo jogo hoje. Porque quem tem a formação científica somos nós, né? É a gente que trabalha com isso. E, na verdade, quando a gente pensa em fake news e a gente pensa em educação, quando a gente divulga conteúdos científicos relevantes, a gente deixa uma população mais preparada, né? E mais capaz de discernir entre informações e menos refém de fake news, né? Quando a gente para para pensar, a gente tem uma população mais preparada, né? Para conseguir filtrar a informação, para conseguir entender de onde vem aquilo e que não vai ficar refém de qualquer tipo de informação que se jogue, sabe? Então, assim, tem uma importância social, assim, muito grande, sabe? Você começar a pensar e você começar a divulgar a ciência, sabe? É uma ferramenta mesmo educacional, né? Divulgação científica, ela é uma ferramenta educacional. Você vai pensar... Pode falar, Paola, eu interrompo toda hora, desculpa. Não, pode falar. Pode não, porque você vai pensar naquele universo e você vai pensar daquele universo o que é de fato relevante que as pessoas precisam saber. O que de fato ali você precisa comunicar. Porque é mais do que você pegar um conceito científico e você comunicar de uma forma engraçadinha e fofa. E esse conceito continuar abstrato para pessoas que são leigas, entendeu? É uma questão de você despertar nas pessoas aquela sensação de pertencimento. Delas entenderem que aquilo que a gente faz aqui afeta você, e você, e você, e afeta ela de algumas formas. Então, é mais do que você aproximar a ciência da sociedade, né? Você conseguir integrar essa sociedade com a ciência, sabe? Eu falo a beça, gente, desculpa.
Não, eu tô É, adorando. um exemplo prático disso, assim, de assim, como que a ciência básica, não digo nem a ciência aplicada, mas como a ciência básica ela mudou, transformou o que a gente está vivendo hoje. Há pouco tempo, assim, acho que tem mais ou menos um ano, saiu uma reportagem da BBC News falando sobre a descoberta da ataque polimerase no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Meu, o que é ataque polimerase? O que é um cara, um biólogo, sentou lá no não sei aonde, descobriu uma bactéria que consegue aguentar sei lá quantos graus de temperatura e meio que foi o que salvou a vida da gente durante essa pandemia inteira, porque é uma bactéria-chave para fazer a reação de cadeia em polimerase, que é só o PCR, que é só a técnica ouro para diagnosticar o Covid em todos os lugares. Então, tipo assim, é uma ciência básica, onde as pessoas olham a reportagem e talvez não sejam nem capazes de entender que aquilo ali é a ciência pura, né? É a ciência mais básica que alguém conseguiria atingir, tocando tudo que a gente está fazendo hoje, assim, transformando a nossa vida. Então, isso é o mínimo, né? O mínimo que a gente teria que, olha, sociedade, essa é a nossa contribuição, é aqui que a gente está trabalhando. Isso é um exemplo. Eu sempre falo que, assim, você senta num bar com um amigo, tipo, fora da área acadêmica, e ele pergunta assim, o que você faz lá no laboratório? E aí você, tipo, buga, sabe? Você buga. Porque, na verdade, se você me perguntar, eu vou falar tranquilamente o que eu faço pra você, pô. Agora, um amigo que não é da minha área senta e você para... E às vezes você não consegue. Você não consegue. Ou você vai falar e ele não vai entender nada, ou você vai simplificar a linguagem para ele entender. Porque não vai ter como você falar que a epigenética tem... O que é epigenética, mano? Sabe? Tipo assim, então são detalhes assim. Fatores tróficos, eu tô avaliando fatores tróficos. Que isso? Sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa parte de comunicação, porque assim, a minha avó, a minha mãe, elas sempre me perguntaram muitas coisas que eu fazia, sabe? Então eu sempre tive que ter esse cuidado de fazer elas entenderem aquilo que eu fazia. Hoje em dia, minha mãe, ela perguntava, mas e aí, deu blastocisto? Já sabe, entendeu? Ela já sabe. Ela já sabe. Mas, entendeu? Precisou de um caminho, da gente explicar como aquilo funciona. Por que a gente faz assim? Eu faço esse mesmo exercício, Gabriela. Assim, eu sempre pensei assim, eu consigo explicar para os meus pais? E sim, eu consigo explicar para os meus pais. E por que eu acho que eu devo explicar para os meus pais? Porque eu só estou aqui hoje porque eles deram aquela mão. Mesma lógica do investimento social. A gente precisa explicar porque não foram só os meus pais, né? Foram os pais de muitas pessoas que ajudaram a gente a estar aqui hoje, né? Então, acho que é meio nesse sentido de treinar mesmo. Porque realmente, às vezes, quando você você tá acostumado, você tá naquela pegada, você tem que. É um exercício pensar para falar diferente. Só que também, ao mesmo tempo, a gente pode levar como uma obrigação social, né? De trazer esse conhecimento, né? E é uma obrigação social, né, gente? Se a gente parar para pensar em tudo que isso significa, né? Eu não tô falando que todo cientista tem que trabalhar com divulgação científica, não é isso, sabe? Mas, assim, a gente tem que ter um maior carinho para poder olhar para essa questão, sabe? Eu penso. E na academia, agora as coisas estão mudando, tá? Mas na academia a gente é ensinado a falar para pares. A gente é ensinado a não simplificar a linguagem. Pelo contrário, até eu lembro que às vezes eu dava algumas aulas na pós que me pediam e eu tava falando para graduando e aí eu falava desse meu jeito, que o Paulo já me conhece, e tinha alguém me avaliando e falava, vai, foi ótimo, mas tenta não ser tão coloquial da próxima vez, tenta ser um pouco mais formal, sabe? Tipo, e eu pensava, gente, mas eu fui compreendida. Se eu fui compreendida, tá ok, sabe? Na minha banca, na minha tese de doutorado, tudo bem. Se vocês vão estar lá me avaliando, eu tento falar de forma mais formal. E mesmo assim, mais ou menos, porque assim, vocês leram a minha tese. Tem um monte de gente aqui me assistindo que não leu. E eu quero que essas pessoas entendam, sabe? Então, mesmo que sejam pessoas dentro da reprodução que não necessariamente eram da minha área, eu queria que elas entendessem, sabe? Então, é isso, sabe? É sobre você tentar simplificar. Mas o cientista, de forma geral, eu tô falando não de hoje, mas ao longo dos anos, né? A gente tem um pouco esse complexo de superioridade, sabe? E isso foi sendo mantido ao longo dos anos na vida acadêmica, né? Isso foi sendo mantido ali. Então, é muito difícil quando alguém... tipo, nossa, o que eu faço é muito importante, fato é, mas assim, a gente não é mais importante que ninguém, sabe? É um trabalho, é uma carreira, mas assim, a gente não é mais importante que ninguém. A gente não é mais importante do que as pessoas para as quais a gente trabalha, porque a gente trabalha para a sociedade. E assim,
a sociedade precisa entender o que a gente faz, gente. Isso é urgente para o mundo que a gente está vivendo. Especialmente a gente precisou desse cenário pandêmico para poder aprender isso, mas é urgente, sabe? Porque a gente estava muito... Pode falar, Paulo. A gente estava muito certo que o nosso espaço na sociedade estava garantido, né? E veio a pandemia aí para mostrar que não. Tipo, a gente está lutando. E se não mostrar para o pessoal o que a gente faz, irmão. As pessoas desacreditando. Cada vez menos busca, cada vez menos apoio, cada vez menos. No início, eu lembro que no início circulou uns vídeos falando: a pandemia do novo Covid, olha só, novo nada, porque eu peguei na carteirinha aqui de vacinação do meu cachorro e eu vejo, ele já era vacinado contra o coronavírus, então estão inventando isso, sabe? Então, assim, algumas pessoas perguntando se não podiam tomar a vacina dos cachorros, sabe? Era uma coisa assim, e a gente pensava, meu Deus, isso é culpa dessas pessoas? Não é. Isso é culpa nossa, sabe? Isso é culpa nossa. Então, assim, vamos tentar melhorar, né, gente? O que a gente aprendeu nesse cenário é que nós precisamos ser pessoas melhores, trabalhar juntos, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Mas eu acho também que, assim, lógico, essa mudança tem que começar por algum lugar, e por nós é muito importante, mas é uma questão de sistema, é uma mudança de cultura que precisa ser modificada, porque assim, ó, por exemplo, quando a gente pensa em publicação, você pode publicar seus artigos numa revista científica, então aquele padrãozinho em inglês, com aquele texto enorme, e você pode publicar, por exemplo, um artigo técnico, que é muito legal numa revista nacional aqui, que em português, já em relação à acessibilidade, pô, o Brasil me financia, eu publico em português porque as pessoas vão conseguir ler melhor. Então, você fala com uma linguagem mais tranquila, numa revista técnica, aí você vai prestar um processo seletivo em qualquer lugar. Aquele seu artigo técnico conta? Não conta. Ele não conta. Não, assim... O sistema, ele meio que te pressiona a se comunicar com os pares. Você pode até tentar mudar um pouco, mas é um processo muito difícil. O sistema nos pressiona e eu entendo, porque assim, inglês é a linguagem científica, né? Então, realmente, o jeito da pessoa da Ásia saber o que eu fiz aqui no Brasil é se eu publicar em inglês, se eu publicar para fora, porque a verdade é que eles não vão ler o parecer que a gente vai fazer aqui no Brasil. Então, tem essa necessidade para que a ciência evolua, para que haja continuidade das linhas de pesquisas nos mais variados lugares, a gente precisa publicar para fora, a gente precisa falar. É essa que é a questão. A gente precisa falar na linguagem científica, sim, a gente precisa publicar para fora, sim, mas a gente pode a gente pode tomar outras medidas para poder democratizar a ciência aqui também, sabe? É claro que a gente pode enviar notas técnicas, o que não impede a questão de algumas publicações, e a gente pode ter outras ferramentas de trabalhar com divulgação. Por exemplo, hoje em dia, o que manda no mundo é rede social. Sabe? O que manda no mundo é rede social. Então, se a gente começa a utilizar essa ferramenta para divulgar a ciência de uma forma justa, de uma forma confiável, né? Porque quantas coisas e quantas fake news as pessoas pegam pela rede social, por exemplo. Sabe? E aí, se você tem alguns canais de comunicação mais sérios, que as pessoas saibam que possam confiar, sabe? Até alguns... Eu não tenho Twitter, eu não uso, quer dizer, eu até tenho, mas eu não uso. Mas, assim, até canais que as pessoas já confiem, que sejam... Eu sempre esqueço, quando tem aquele tiquezinho azul, significa o que mesmo? De... Verificado. Isso. Tem alguns canais que são verificados. Então, assim, de você saber que aquilo ali é uma fonte confiável, entendeu? Para você poder divulgar aquele assunto ali. E aí, o que você precisa, né, para divulgar a ciência? Primeira coisa, você precisa ter um conhecimento no assunto. E segundo, você precisa ter paixão por aquilo que você faz, porque as pessoas percebem, sabe? Elas percebem, elas se conectam com aquilo. Então, quando você fala, porque eu fico lá no laboratório, eu faço bebês no laboratório, sabe? Cadê a alegria de fazer bebês no laboratório, sabe? Então, assim, as pessoas, elas se conectam com o sentimento que você passa também, sabe? É uma questão de comunicação, de engajamento, de público. E isso é importante, sabe? Mas eu entendo tudo que você falou, Carol. Eu entendo, eu concordo em parte realmente, mas acaba que a gente não... tipo assim, a gente precisa fazer os dois. Uhum. A gente só vai fazer a ciência avançar se a gente publica nesse sentido, né? Se a gente produz, se a gente comunica cientificamente. Mas a gente não pode esquecer de comunicar não cientificamente. E aí a comunicação, não cientificamente que eu digo para um público que não é cientista, né? A comunicação continua sendo científica. E aí dentro dessa comunicação, dentro desse universo aqui do que a gente fez e comunicou para os nossos pares, o que é relevante de conteúdo que a sociedade de fato precisa saber. E é essa parte daqui que a gente vai trazer. Porque realmente a gente não vai dizer as minúcias
do que a gente faz, porque realmente aquilo é pra gente, sabe? Mas, assim, será que se esforçando a gente não consegue fazer um panorama geral, sabe? Dar uma ideia? Pequenas coisas. Mas Frango tem hormônio. Frango tem hormônio. Não, não tem. Por que não tem? Por que não tem? E aí, como é que você fala pra pessoa e você explica como é que o frango cresce pra ela não acreditar que é hormônio? Porque a pessoa fala pra você, não, mas não é possível. 42 dias, como que alguém vai acreditar? Entendeu? Tipo, exatamente. Aí o frango, anos atrás, ele era batido com não sei quanto tempo, bem menorzinho. Aí agora ele é batido com tantos dias, bem maior. E você quer dizer pra mim que não é hormônio, sabe? Tipo, beleza. Mas você vai ter que dar a justificativa, você vai ter que explicar àquela pessoa por que aquilo acontece, pra ela entender que tem outra possibilidade, né? Que não seja hormônio. Também o pessoal fala como se o hormônio fosse super barato, fizesse um efeito instantâneo, etc. Mas, tipo, sabe, as pessoas precisam entender isso. E elas não entendem, sabe? E a gente precisa comunicar. É isso, sabe? Mas a pandemia também ela trouxe esse exercício forçado, né? Que agora todos esses simpósios, esses congressos, todas essas reuniões que antes eram presenciais estão online, pelo menos na minha área, né? Todos têm esses vídeos, esses pits acadêmicos, esses vídeos de divulgação. Eu tô amando essa nova vertente. Falta bastante coisa, falta. Porque se você pegar as pessoas, tipo assim, se você for avaliar alguns, as pessoas não sabem ainda exatamente o que é um pit científico, sabe? Elas têm um pouco de dificuldade. E a gente tem aquele formato como? O meu nome é Gabriela Leal, eu sou médica veterinária, orientada pela fulana de tal. E o meu trabalho é sobre... Não. Cara, acabou. A pessoa já dormiu na primeira fala. Isso aí você fala pra galera que trabalha contigo. Isso não é como... Sabe? Isso é até comunicação científica, mas isso não é divulgação científica para um público não científico. E é aí que a gente precisa separar. A comunicação científica ali, ó. Dentro do nosso seminário de acompanhamento, dentro, sabe, dos simpósios que a gente tem, entre a gente, sim. Mas se a gente se propõe a falar para fora, acabou. Esse formato não tem como acontecer. Não tem como, sabe? Não dá. Mas assim, tudo é um movimento, né, gente? Vai levar um tempo. O importante é que já começou. E aí a gente vai seguindo. Isso já foi introduzido em várias aulas de pós-graduação. Então, eu acho que isso vai estar já enraizado na graduação, eu acho. Assim. Eu acho que essa questão de comunicar... Exatamente, comunicar de maneira, né, simples e fácil, eu acho que vai enraizar lá na graduação, porque a gente tem que chegar pronto na pós-graduação para falar o que eu faço para minha mãe. E aí, quem sabe no futuro, a gente tem cientistas mais, assim, mais conscientes disso, mais preocupados, de fato, com isso. Eu acredito que, nossa, a gente vai evoluir bastante, assim. Mas eu tô amando que os novos canais estão implementando. A SBTE teve esse ano, né, concurso de Isabel agora também vai ter. Tem até, eles botaram até na descrição um vídeo de mais dicas, assim, de como seria. Mas, assim, a galera ainda não está familiarizada, sabe? Tudo bem, mas o importante é começar de alguma forma. O importante é se atentar para a importância disso e tentar começar. A evolução do ano passado também tiveram alguns congressos que tinham alguns vídeos de explicação e tal. E por mais que estava descrito, ó, faça assim, o pesquisador não conseguia. Não conseguia comunicar para a sociedade. Não, era aquele vídeo bem engessado, assim, pensado, matéria merda. Aí esse ano você consegue já ver a evolução de completamente. Material. O que é material e métodos para as pessoas? Pensa bem, sabe? Você vai ter que falar para a pessoa, não. A gente quer descobrir isso, e aí para descobrir isso, como que a gente faz, sabe? Você vai falar assim, materiais e métodos, sabe? Tipo, não, sabe? Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter. São pequenas coisas que pra gente é muito comum, porque tá enraizado na gente, assim, e a gente nem percebe que, como assim as pessoas não estão entendendo isso dessa forma, sabe? É muito difícil pra gente perceber, mas é um exercício, realmente. É um exercício, e que bom que a gente tá podendo falar sobre isso hoje em dia, sabe? Que a gente está podendo divulgar. Que existem hoje vários treinamentos, vários grupos preocupados com isso, assim, algumas competições, e isso é muito legal, né? Muito legal. Eu achei que vocês comentarem agora sobre essa questão dos eventos,
Porque eu ia até falar sobre. Eu percebi essa mudança recentemente, teve um programa aqui da FZEA de bolsa. E aí era um grande projeto, ele contemplava algumas bolsas de diversas modalidades, entre elas as de iniciação científica. E uma das premissas desse grande projeto, né, as bolsas foram distribuídas, é que além de realizar as atividades de pesquisa, o aluno de iniciação científica, ele tem como parte das atividades essa parte de cultura e extensão. Ele vai divulgar os resultados dele para a sociedade, para a comunidade aqui de Pirassununga, no caso. Por enquanto, ainda é mais restrito, mas já é um começo, né? Se você parar para pensar, já é assim, um grande passo. E eu pensei assim, isso é uma iniciativa da USP, ela partiu da USP. Então, se a USP já está pensando, acho que é impulsionada por todo esse cenário, né? Mas a USP acho que já está começando, vocês comentaram nos congressos, a pensar nesse sentido de vamos levar, porque até para melhorar a nossa imagem perante a sociedade, né? Isso é uma construção também da nossa imagem, né? O quanto Exatamente. a gente consegue atingir o público. Eu achei bem interessante. Porque, na verdade, né, se as pessoas pararem para pensar, o que é um cientista? Quem são os cientistas? Né? Como vivem, como respiram, comem? As pessoas, tipo assim, não entendem bem como que funciona. Então, é para nossa imagem sempre a gente mostrar quem que é um cientista. O que faz cientista? Ah, mas você pode ser veterinária e cientista? Ah, mas você pode ser engenheira e cientista? Sabe? Então, assim, as pessoas não têm essa percepção. E é aí que a gente entra. A gente precisa não só comunicar aquilo que a gente faz, mas eu acho que é importante que a gente comunique também como essa maquinaria funciona, sabe? Porque eu sinto também muita falta das pessoas terem essa compreensão. Para eles, um mestrando, um doutorando é só uma pessoa que fica para sempre estudando e não contribui em nada de nenhuma forma, sabe? E aí você ouve aquelas coisas do tipo, nossa, mas vai arrumar um emprego como? Quando? Porque não entende a vida acadêmica e científica como uma carreira também. E eu acho que falta um pouco disso, né? A UFRJ também começou agora com um programa ótimo, um programa de extensão chamado Simplifica UFRJ. E aí, todos os pós-doutorandos vão ter a oportunidade de fazer divulgação tanto em forma de vídeo como em outras formas, e vai ter treinamento, vai ser bem legal. A gente vai participar de um treinamento em dezembro, e para justamente mostrar para essas pessoas como que isso é feito, como que a gente vai simplificar a linguagem e vai deixar esse conhecimento mais difundido, assim, para todo mundo, sabe? Tá bem legal, eles acabaram de abrir um Instagram, chama Simplifica o FRJ, e aí eles estão começando a falar sobre isso, vão ter treinamento, eu acho bem legal. Voltando a essa parte de como é importante a gente falar, né, para a sociedade o que a gente está fazendo, acaba que vira uma bola de neve, né? É meio desanimador, porque a vida acadêmica ela é feita de oscilações o tempo todo, né? Felicidade, êxtase, tristeza. E aí, quando a gente chega em casa, e chega um dia cansado de trabalho, e a gente tenta falar, olha, nossa, estou muito cansado, e o nosso similar não consegue entender por que a gente está cansado, porque ele não consegue entender o que a gente faz, nossa, assim, é uma bola de neve. Eu vejo várias pessoas falarem, nossa, mas tá cansado, eu só estudo, porque eu estudar, sabe? E você fica assim, meu Deus, sabe? Você fica triste, porque você sabe o quanto você trabalha e o estudo faz parte do seu trabalho, para criar hipótese, para discutir resultado, etc. Mas, assim, é muito, de fato, é isso que você falou, assim, é desanimador, sabe? A minha mãe, ela já explica para as pessoas. Ela já explica para as pessoas. Quando as pessoas falam, ela não. É porque o que acontece? Ela está contribuindo. É muito bonitinho ver ela falar, sabe? Mas assim, foi todo um serviço aqui em casa de a gente conversar sobre isso, de ela entender sobre isso, entendeu? Mas assim, demora, porque de fato o cientista ele não foi criado, né, na nossa geração, nas gerações anteriores, para começar a comunicar aquilo de forma simples. Então é um processo de aprendizado, onde a gente vai começar primeiro, uma coisa que eu acho que já aconteceu, é a gente perceber a importância, graças a Deus já foi, e agora a gente pensar no nosso material e métodos, né? Como é que a gente vai fazer isso, sabe? Isso é verdade. Eu acho que a gente está nessa parte aí, material e métodos mesmo. Como fazer, como mudar desde da estrutura lá embaixo, no início do pesquisador, como mudar e inserir na cabeça de nós mesmos que a gente precisa falar, né? Não tem jeito. E, querendo ou não, quem não é visto não é notado. Então, a gente precisa mostrar para todo mundo o que a gente faz. Porque
Pode falar, Paulis. Foi mal. Não, só para concluir, pensa a nossa vida assim, né? Eu tenho 26 anos, eu tô no doutorado com 26 anos. Eu não trabalhei assim, não peguei um serviço, assinei uma carteira, né? Da forma como a sociedade entende que a gente tem que contribuir. A gente tem que contribuir assim, nesse quadradinho. Ela nunca vai entender que a gente está contribuindo também se a gente não falar, né? A gente não falar. Exatamente. E, poxa, cara, a gente contribui, né? As pessoas precisam entender que a gente contribui. Contribui, para cada contribuição que cai da testa, cada suor contribui sofridamente, a gente contribui. Sofridamente, sabe? Então tá na hora das pessoas, assim, realmente entenderem. Mas para elas entenderem, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar e a gente precisa fazer a nossa parte. Quer ver um exemplo bem legal? Aconteceu, tava rolando a CPI, né? Essa questão das vacinas e tal. E aí, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, quando foi lá a segunda médica, a doutora Luana, acho que é a Luana Ribeiro, não lembro agora. E aí ela se colocou muito bem, né, em como ela falou, com bastante propriedade daquilo. E, de repente, foi uma onda de gente começando a seguir ela no Instagram, sabe? Ela tá com um número, assim, muito grande de seguidores. E agora ela usa essa rede para falar. Ela é epidemiologista, né? E ela usa essa rede para explicar. Então, as pessoas mandam dúvidas, sabe? E às vezes são aquelas dúvidas que, de repente, pra gente, a gente fica assim, nossa, mas que absurdo, estão achando isso. Mas não, para aquela pessoa aquilo não é absurdo. Ela não sabe, porque ela não foi formada daquele jeito, ela não é epidemiologista, ela não tem obrigação de saber, entende? E ela tá usando a rede social dela para divulgar a ciência. Hoje mesmo, antes de eu entrar, eu vi que ela tinha acabado de mostrar um artigo científico que saiu falando de imunoglobulina no leite das mães que têm Covid, das que foram vacinadas e comparando entre as vacinas. E aí ela traz essa informação para as pessoas, sabe? E aí ela coloca só a capa do artigo e aí ela explica aquilo de uma forma simples, sabe? E aí ela respondendo, às vezes, o box dela de stories. E simples, e conversando aqui, batendo um papo, igual a gente tá, e engraçado, às vezes, não, pelo amor de Deus, sabe? E é isso. E as pessoas, a busca das pessoas por ela mostra só o quão sedentas as pessoas estão de comunicação, principalmente no que se refere a esse aspecto quando a gente fala de pandemia, né? Porque a gente foi de etapas, né? A gente saiu da parte sem informação, e daí a gente foi para informação não confiável, para fake news, e agora a gente está na parte de estamos com informação não confiável, vamos em busca de uma informação que a gente confie. Eu acho que agora a gente está bem nessa parte aí do materiamento, né? Então, as pessoas estão realmente procurando comunicadores. Um exemplo também é o Átila Yamarino, assim. Ele é um sucesso, não sei se você já ouviu falar. Ele é um sucesso, assim. No início, o cara que previu, não, né? Mas assim, já deu um insight lá atrás, em 2019, que ia dar merda. A verdade é essa, que assim, a gente ia entrar em uma pandemia, o cara falou isso lá atrás. Ninguém ligou, assim, ninguém ligou. E hoje ele é super bem visto, conceituado, cheio de seguidores também. A gente tentei entrar em contato com ele para trazer ele para cá, não consegui. A gente usa a rede social para tanta coisa, né? Assim, para tanta coisa. Não, você pode optar por ter um canal de comunicação, né? Específico para aquilo. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de ficar me compartimentalizando, sabe? Tenho muita dificuldade. Então, às vezes eu uso o meu Instagram e eu quero falar sobre isso. E aí eu bato papo, a galera ali que me conhece, que eu tenho, né? Pouca gente, mas assim, que me conhece, a gente conversa. E, em paralelo, em outras coisas, eu vou contribuindo em algumas coisas no que se refere à divulgação científica, confecção de texto, participando de treinamento, participando de algumas coisas, mas se é um desejo, assim, se as pessoas estão de fato motivadas, eu vi que alguém perguntou ali sobre canais, né? E aí eu acho que é um pouco diferente porque funciona assim. Primeiro, você precisa ter uma ideia muito clara sobre o que você quer comunicar, né? Sobre o que você quer falar. Para você ter uma ideia de quem que é o seu público-alvo, né? Tem gente que vai falar para universitários, em uma outra instância. Tem gente que vai falar para o público mais em geral. Então, o que esse público ele costuma consumir? Né? Tem gente que consegue fazer muito bem pelo Twitter, tem gente que consegue pelo Instagram, por vídeos no YouTube, etc. E aí você vai ter que entender melhor, fazer uma logística para entender melhor qual seria o melhor canal para o que você está querendo, fazer. E hoje em dia existem uns canais de ciência, de divulgação muito legais, por exemplo, o Nunca Vi um Cientista, não sei se vocês já ouviram falar, Nunca Vi um Cientista. Com a Laura e com a Ana, elas são ótimas, elas também participaram do FemiLab, que nem eu, só que elas foram de 2 edições de 2 anos anteriores. E aí elas fizeram esse canal, Nunca Vi um Cientista, e ele tá em todas as mídias sociais, né? Instagram, Facebook,
Twitter, tudo, elas estão em tudo. Tem um canal no YouTube e é um grupo bem heterogêneo de cientistas de diversas áreas. Então, elas meio que conseguem cobrir tudo, assim, sabe? Tipo, elas conseguem trazer assuntos sobre tudo porque elas têm uma equipe trabalhando de uma forma, assim, bem mais geral. Mas você pode fazer de uma coisa menor, né? Tem um Instagram que eu sigo também, acho que ele chama Embaixadores Nucleotiza, que eles falam de energia nuclear. Eu não sei nada disso. Então, pra mim, é o máximo. Porque eu fico acompanhando ali eles falarem daquela questão de energia nuclear, sabe? E assim vai. Tem um grupo também que chama, acho que é Mandacaru, com K, que eles falam um pouco mais dessa parte de ciências biológicas e tudo mais. E tem vários outros. Só que, assim, tem muito a ver também, porque todo mundo é diferente, né? Então, qual que é o seu jeito de divulgar? Eu sou muito contadora de história. Então, assim, esse é o meu jeito. Eu tenho um amigo do Nordeste que ele consegue fazer em cordel, sabe? Ele vai rimando e vai te contando uma história, a coisa mais linda do universo. Então, assim, é o tipo de comunicador que você é. Cada um comunica de um jeito e tudo bem. Desde que a gente, assim, cumpra a missão, tá tudo certo, sabe? Mas tem vários canais aqui. Eu tinha até separado alguns aqui. Tem o Instagram do Pint of Science, que eu acho bem legal, porque o Pint of Science é o maior evento de comunicação científica que existe, né? Internacional, assim, de divulgação científica que existe. E aí, esse ano, aqui no Brasil, aconteceu em maio, se eu não me engano, acho que foi em maio. E aí eles têm a parte que é voltada, assim, para o público mais geral, a parte que é voltada para criança, sabe? Eu dei uma palestra para falar com criança na área ali de Campos dos Goytacazes, e aí todo mundo das escolas de Campos estava participando, e a gente vai transferindo aquele conhecimento. Por exemplo, eu falei do frango, da questão do hormônio, sabe? Para um monte de crianças, tipo, da escola, crianças de 10 anos, e foi muito legal, porque elas deram feedback depois, e era muito interessante como elas já falavam, sabe? Teve um menininho que falou assim, não, e logo a gente já acabou com as fake news de que o frango tem uma chance sensacional, sabe? Então, assim, é muito importante, sabe? A gente divulgar, você vê, você já está ajudando a formar crianças a buscarem informações que são de fato, assim, importantes, que são de fato relevantes, sabe? É muita coisa, né, para falar sobre isso. Existem também treinamentos que são muito legais aí disponíveis, inclusive internacionais, para quem tem interesse de... Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade mesmo, entendeu? Tem gente que tem um perfil que é um pouco mais, assim, engessado, e tudo bem, sabe? Cada um tem o seu perfil. Mas existem vários métodos também de ensinar as pessoas como comunicar melhor, sabe? E isso é bem legal também. Eu tava pensando agora, assim, o que a gente chegou no ponto, né? Tá faltando comunicação, a gente precisa entregar melhor o que a gente está fazendo. Hoje, por exemplo, o que eu hoje poderia fazer de diferente para iniciar em Passinho de Tartaruga minha comunicação com a sociedade? Eu estava pensando aqui, meu grupo de pesquisa aqui, meu orientador, a gente tem um Instagram, que chama Reprotox. E a gente super postava antes, vários resumos científicos e tal. Agora está um pouco mais parado porque todo mundo muito ocupado. Mas, assim, seria uma forma, né? Não sei, talvez, de buscar traduzir, né, de uma maneira mais simples, não sei. Mas o que agora... Eu tenho uma página também, mas ela tá parada, porque eu tô com a vida muito corrida e eu preciso me dedicar a ela e eu não tava conseguindo fazer isso com uma minha pequena equipe. Então, chama Bem Mais Bicho. Mas o meu objetivo ali nem era a coisa mais assim do que eu fazia no laboratório. Era só para instruir as pessoas acerca de coisas, de curiosidades, de mitos e de algumas informações científicas acerca do mundo animal. E aí, de forma geral, né? A gente falava de produção, a gente falava de saúde pública e de algumas doenças que podem ser transmitidas entre animais e pessoas de forma que não seja aquele jeito que, por exemplo, a mulher ficou grávida. Às vezes tem médico que fala para a mulher se livrar do cachorro e do gato, sabe? E assim, o cão não vai transmitir toxoplasmose para a mulher, né? E o gato, né, para transmitir, tem toda uma questão que as pessoas não sabem. Então elas vão achar que se encostar no animal pegou. E assim, isso é importante. Eu vi essa necessidade também da gente distribuir esse conhecimento com relação à saúde pública, a pet, a bicho exótico, etc. E tava bem legal, mas eu realmente não tive tempo, é uma coisa que eu tô querendo voltar. Ele tá ali paradinho, eu tô querendo voltar, mas eu acho... Pode falar. Não tive tempo também, a gente não tem tempo, mas é justamente porque a gente foi criar para isso, né? Assim, não tive tempo, o que a gente vai cortar? A gente vai cortar o que é o mais
fácil, mas que tá dando mais trabalho, que a gente realmente não está acostumado a fazer e não está vendo retorno. Então, é uma coisa da gente se policiar, né? De tentar continuar, sei lá, atingindo as pessoas. Como eu falei, a gente não precisa viver disso, sabe? Tipo, se você deixar a cargo de repente, 1 ou 2 pessoas, realmente fica muito cansativo. Algumas coisas. Mas, assim, você tem um grupo relativamente grande, será que a gente não consegue cada um ficar responsável por uma coisa e a gente entrar, transmitir aquele conhecimento de alguma forma, sabe? E não é só transmitir, é fazer as pessoas entenderem por que aquilo é importante, né? Por que você estuda aquilo? Por que você gasta dinheiro público estudando isso? O que você faz impacta na minha vida? E aí, entra todo um storytelling, né? Uma capacidade de fato de você contar a história para fazer essas conexões maiores. Daí quando você fala de meio ambiente, do impacto disso na nossa vida todo, porque você trabalha com peixe, Carol. Isso é importante para mim por quê? Por que a sua pesquisa me entende? Então, assim, é essa questão, sabe? Não é só falar de um jeito fofo, engraçado ou divertido. É você causar na pessoa uma sensação de pertencimento. Ela entender que aquilo ali, que agora você traduziu de uma forma que ela consiga entender, importa para ela. Sabe? Faz diferença na vida dela. Mesmo que não amanhã. Mas faz. Então eu acho que é meio que isso, assim, por aí, sabe? Você agrega valor ao que você está falando, né? A partir do momento que ela vê a importância, ela dá valor para aquilo, né? Você tem essa questão do peixe, eu falo assim, gente, parece que toda vez que eu vou falar sobre o meu trabalho, até mesmo para o público que não é. Quando é apresentação, já vou para os gráficos, tudo. Mas quando não é, eu já começo lá de trás, eu vou ter que falar da expansão da agricultura. Lógico que eu vou falar assim, mas você percebe que a gente come muito mais peixe hoje em dia do que a gente comia antigamente? É muito mais fácil, porque assim, realmente, por exemplo, no caso do peixe, em 1960 se comia 9 quilos per capita por ano, agora a gente chega quase nos 30. Meu, é muita diferença. Mas eu não vou falar exatamente isso, mas você não come mais peixe do que você comia antigamente? Eu, por exemplo, como. Então, é tudo. Aí, a partir disso, talvez a pessoa comece a dar valor no que você está falando, e acho que isso é fundamental. Não só pela questão do valor, mas mesmo pela questão da atenção, né? Acho que nesses primeiros minutos você vai pegar a atenção, seja do aluno, seja da pessoa. Perdeu. Perdeu, você não perdeu. Lá se foi fora. Essa é uma das principais dicas de comunicação científica, né? Seja por um vídeo, seja por uma apresentação, seja por um texto, o seu início é o que vai te conectar com aquela pessoa. Então, assim, você precisa ter um bom início, sabe? Você precisa falar alguma coisa que cutuque aquela pessoa pra ela pensar, gente, o que essa garota vai falar? Sabe? Alguma coisa que cutuque, alguma frase efeito, alguma pergunta no ar que deixa a pessoa, sabe, se questionando, mas essa mulher fala assim, o que é isso? Que a vida dela, né? Entendeu? Ela precisa. Eu lembro quando eu falava de criopreservação, que eu falei na final do FemiLab, eu pensava assim, gente, eu preciso. Como é que eu vou começar? E aí eu fiquei assim, aí eu mandei e se você pudesse parar o tempo? Sabe? Tipo, que aí a pessoa fala, mas o que essa menina vai falar? Tipo, beleza, depois eu entro na criopreservação, entendeu? Mas assim, é meio que isso. É você ter aquela frase ou aquele insight inicial. Gente, desculpa, tá caindo horrores aqui no telefone. Aquele insight inicial de efeito para prender a pessoa, o seu leitor, ou a pessoa que está se assistindo, para você conectar com ela. Conectou ali, no início, grandes chances de que ela vá com você durante o processo. Porque também uma palestra, um texto, alguma coisa de divulgação científica não é 6 páginas. Não é você ficar falando 50 minutos. Não é isso. A gente faz entre a gente. Né? Quando você está fazendo para fora, aí você vai reduzir isso. Né? Você consegue fazer um pitch científico em 3 minutos. Você consegue pegar e explicar o que você faz e por que isso importa em 3 minutos, se você se organizar. Né? E aí, como que você se organiza, né? Pensando um pouco sobre isso. Primeiro você introduz, assim, chamando a atenção daquela pessoa. E aí você pode usar coisas do dia a dia. Eu gosto muito de fazer analogia, mas isso sou eu, sabe? Para contar a história. Eu gosto muito de fazer analogia. Então, eu não falo mais de criopreservação sem falar do Capitão América, porque eu acho que as pessoas conseguem entender a coisa de você ficar parado no tempo ali por causa do frio. Entendeu? Então, assim, coisas que todo mundo sabe o que é. Né? Por mais que você não seja muito fã da Marvel, você já ouviu falar no Capitão América de alguma forma. Né? Eu, quando falava de animal transgênico,
quando eu falava de animal transgênico, eu costumava dizer que eu sou fascinada pelos filmes da Disney. E o que mais Aí a pessoa fala, o que essa menina tá metendo Disney nesse rolê, sabe? Tipo, e aí eu falo porque o que eu mais gosto no filme da Disney são os animais, porque eles são todos mágicos, né? Os ratinhos da Cinderela ajudam ela a arrumar a casa. E aí eu vou falando disso. E aí eu vou falando que também existem alguns animais especiais e pronto. Mas você ganhou a atenção daquela pessoa no início, sabe? Você fez uma analogia, qualquer coisa que você ganhou aquela pessoa no início. E essa pessoa, ela vai te acompanhar pra ver o que é isso que essa menina vai falar, sabe? Onde ela quer chegar? Oi? Onde ela quer chegar com isso? Onde ela quer chegar, exatamente. Onde que ela quer chegar com isso? Eu tenho uma colega que ela é oceanógrafa e ela sempre começa falando assim, ai, tu lembra lá naquela parte de Titanic? Que o Rose pega aquele colar e joga no oceano. E aí ela começa a falar sobre... E é incrível, sabe? Quando ela fala, às vezes eu tô no cinema, tem sempre essa sensação de que alguém joga coisa no mar, como se fosse essa imensidão que leva tudo embora. E ela fala, eu já fico irritada. Fala, olha pra aí, não podia jogar numa lata de lixo? E ela começa a falar, sabe? E dentro disso, ela fala de coisas assim, extremamente relevantes, como produtos tóxicos e metais tóxicos no mar, que já mataram milhares, sabe? E pronto, sabe? E cumpriu o papel dela. Então, assim, é muito legal. E cada um vai ter seu jeito, sabe? Tudo bem cada um ter seu jeito. Faz parte, né? Perfil. Mas é isso, é você conectar com o teu ouvinte ou com o teu leitor no início, né? E você usar uma linguagem cotidiana, uma coisa que ele tipo, consiga se familiarizar para explicar aquilo ali. E no fim, né, você deixar aquelas ideias bem amarradinhas. Né? Porque às vezes, assim, quando a gente vai escrever um texto, eu vou escrever um texto sobre isso, eu vou tentar simplificar, mas a gente começa já a escrever muita coisa, porque é um pouco difícil. Aí você precisa fazer um exercício de pensar o que exatamente desse texto é de fato indispensável para que aquela pessoa entenda o que eu quero dizer. Porque às vezes você vai enfiando umas coisas, sabe? Tipo, e não precisa. Os meus treinadores... Um negócio importante agora, até porque a gente quer informação rápida. Por isso que o Instagram funciona em 15 segundos no Stories. Em tese, você quer alguma informação naqueles 15 segundos. Então, treinar essa capacidade de síntese é fundamental para que você consiga passar a informação nesse menor espaço de tempo. Eu, por exemplo, falo na velocidade 2 do WhatsApp, normalmente. Falam para mim criar a velocidade 0,5. Mas não, o que é importante é não falar acelerado igual eu, mas sim conseguir controlar o volume de informação, selecionando o que é mais importante. E priorizar também faz parte desse processo. Isso pra mim é um desafio, Carol, porque assim, eu falo muito rápido, quem me conhece, eu falo muito rápido, né? Eu penso rápido, eu falo rápido e é muito difícil pra mim. Eu sempre falo assim, gente, se eu estiver falando rápido demais, pede pra eu diminuir, porque eu falo rápido. Então, quando eu vou organizar um pitch científico, né, eu vou falar do meu jeito, mas eu preciso estabelecer quais vão ser os momentos de pausa. Às vezes, uma pausa numa fala que você fala é mais importante do que uma informação que você está trazendo, sabe? Uma vez eu falei sobre... Eu queria falar, na verdade, da utilização de cavalos para fazer soro anti-Covid, mas aí eu primeiro fui explicar a questão de você fazer soro antiofídico, né? E aí eu estava explicando como que funcionava o mecanismo tipo, imunológico disso. Como seu organismo respondia, como ele se protegia, etc. Quando tinha um agente invasor. E aí eu comecei a falar sobre mobilizar um exército, né? Mas que a gente só chama uma certa tropa de defesa depois que o inimigo já chegou ali no campo de batalha. Então, às vezes, demora um pouquinho para essa tropa chegar. E aí eu mandava mas e se o inimigo for perigoso demais? E parava. E ficava parada, sabe? Porque para as pessoas, tipo... E se, tipo assim, de fato, veneno de cobra, não dá tempo de você se mobilizar ali, seu organismo se mobilizar para resolver. E aí a gente entrava com todas as outras questões. Então, às vezes, os momentos que vocês dão as pausas, eles são mais importantes do que o momento que você preencheria com informação, por exemplo, sabe? É bem um exercício de você contar uma história, sabe? Você introduz, você vai familiarizando. Os meus treinadores costumavam falar que era tipo um sanduíche, né? O indispensável no seu sanduíche, o seu hambúrguer, por exemplo, é que ele tem um pão aqui, um pão para finalizar e uma coisa principal no meio que é a sua carne. Isso é o que precisa ter. E é em cima disso que você vai trabalhar. Aí, como você vai trazer outras informações, e você vai botar a salada, ou você vai botar o queijo, ou de repente você vai botar uma outra carne, fica a seu cargo dentro daquilo que você tem para falar, dentro do tempo que você tem para apresentar. Mas é isso, entendeu? Você precisa se atentar no que é principal e indispensável quando você vai comunicar aquilo para alguém.
Gente, acho que o nosso tempo tá super acabando, né? Gente, eu falo bem assim. Vamos ter que encerrar, infelizmente. Tá Falando ótimo, em gente. tempo, tá aí o exemplo claro. Exatamente. Ah, mas foi muito bom, assim, eu adorei a conversa Um que a gente prazer. teve. A gente teve... Esse finalzinho tava aqui, não podia ter acabado agora, tava dando super dicas de como fazer meu próximo pitch, porque é difícil, não é fácil. É Não é difícil, fácil mesmo, assim, 3 minutos para você falar de uma forma que você não fala aquilo que você faz, entendeu? É muito complicado. Em velocidade controlada, no meu caso, que também é o desafio. Exatamente. Você consegue ver o número de palavras, tem exercícios para você ver o número de palavras que você consegue falar por minuto, sabe? É muito interessante isso também, é sério. Tem muita coisa em exercício de comunicação científica, gente, é um mundo, é bem legal. Ah, que legal. Mas, Gabriela, eu acho que serviu muito hoje pra gente. A gente conseguiu abrir um pouco os olhos em relação à importância. Lógico, todo o contexto já traz a gente de vamos prestar atenção nisso, que é fundamental, mas achei que a nossa conversa foi muito produtiva nesse sentido de precisamos tornar a pesquisa científica acessível para quem a financia. Exatamente. Essa é a mensagem principal. Ótimo. Gente, foi um prazer. Foi um prazer, de verdade. Obrigada por tudo nosso. Obrigada, Gabi, por você ter aceito o nosso convite. Imagina. Foi ótimo, assim. Eu vou sair daqui com esse exercício na cabeça, assim. Eu vou tentar produzir mais coisas, assim, que as pessoas realmente consigam palpar, né? Que a comunidade consiga palpar pelo esse mecanismo que a gente tem. Tá ótimo. Então, em nome da Biociência, da Zootecnia, a gente agradece aí de novo imensamente você ter aceito o nosso convite. Deixa ficar aqui a porta aberta para próximas oportunidades. Com certeza a gente vai lembrar de você. Eu vou lembrar de você com certeza sempre. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Foi um prazer, tá? Obrigada, Beijo. Gabriela. Não esqueçam do nosso evento, 19 e 20 de outubro. Beijo, Vou divulgar pessoal. também. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.